Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre João Batista e no final do episódio darei a resposta à pergunta 708. A família dos Herodes ocupou um lugar importante nos acontecimentos do primeiro século na região onde Jesus e os primeiros cristãos moravam. Herodes o Grande foi o rei paranoico que mandou matar os bebês de Belém por causa do seu medo do recém-nascido rei dos judeus, Jesus. O relato disso encontramos em Mateus, capítulo 2. Depois da morte de Herodes o Grande, a região que ele governava foi dividida entre alguns dos seus filhos. E a história de uma família complicada, mas poderosa, continua. Herodes Filipe se casou com uma mulher chamada Herodias. Ele teve problemas políticos e foi exilado a Roma. O irmão dele, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pereia durante mais de 40 anos, fez uma visita a Roma e levou embora a mulher do seu irmão, Herodias, e sua filha, Salomé. De volta na Galileia, Antipas se interessou pela mensagem pregada por João Batista, o homem enviado para preparar o caminho de Jesus. Mas a pregação de João incomodava Antipas e Herodias, porque esse servo de Deus, João, claramente condenou o casamento adúltero do rei. Ele disse em Marcos 6, versículo 18, claramente falando para Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. A conclusão de João não se baseou nas leis humanas, pois o divórcio e o segundo casamento eram comuns entre os romanos. Quem seria este homem simples e até esquisito a questionar alguma coisa da lei dos romanos? É possível que a opinião popular tivesse defendido e até apoiado esta relação de Herodes e Herodias. O primeiro marido dela tinha sido exilado. Ela merecia ser envergonhada e obrigada a ficar com ele? Ela não teria o direito da felicidade de um novo casamento? Quantos argumentos assim ouvimos hoje? A felicidade é acima de tudo. Você tem direito de ser feliz. Mas a declaração de João Batista se baseou não nas opiniões populares, mas na palavra de Deus. E ele pronunciou com confiança essa mensagem, baseada na autoridade absoluta da palavra do Senhor. Para João Batista, a verdade não seria decidida nos corredores do governo romano, nem nas praças de opinião popular. Ele defendia uma única verdade: a palavra de Deus. E assim, condenou o casamento errado de Herodes e Herodias. Por este motivo, João perdeu a cabeça. Não no sentido do radicalismo descontrolado de perder a cabeça nesse sentido, mas literalmente. Quando ele recusou voltar atrás e concordar com o casamento ilícito de Antipas e Herodias, Salomé ajudou a mãe e convenceram o rei a mandar decapitar João Batista. Qual foi o crime de João que custou a sua vida? Ele cometeu algum crime de ódio contra adúlteros? Com certeza, falou contra a relação sexual de Antipas com Herodias, mas censurar a conduta de uma pessoa significa odiá-la? Do ponto de vista de João e de qualquer pessoa que acredita na palavra do Senhor, ele falou por amor, não por ódio. O ódio teria se calado, deixando Antipas e Herodias serem condenados por Deus sem ouvir a correção desse profeta. João condenou a prática porque não desejava a condenação das pessoas. Ele cometeu um crime de adulterofobia? Neste caso, pensando no poder de Antipas,
João até teria razão se sentisse medo desse rei adúltero, mas ele não foi motivado por fobia nem receio. João acreditava que o envolvimento de Antipas com Herodias fosse pecado. E ele falou assim. Ele não se submeteu às opiniões populares, pois acreditava num padrão superior e absoluto, a palavra de Deus. João foi culpado de intolerância religiosa? Sem dúvida, ele falou abertamente sobre suas crenças, mas em nenhum momento tentou usar a força para obrigar alguém a se conformar à sua fé. Ele acreditou que Antipas fosse errado e falou sobre esta convicção, mas não tentou usar força para obrigar o rei a ser obediente ao Senhor. No caso de João Batista, foi Herodias que mostrou a sua fobia da mensagem dele. Foi Herodias que agiu com ódio. Herodias que demonstrou a intolerância total até o ponto de conseguir o apoio do governante para eliminar da sociedade este homem que teimou levantar a voz e discordar do seu comportamento. Comportamento identificado na palavra de Deus como imoral. Nenhum servo do Senhor deve ser motivado por fobias ou ódio. Mas quem crê na soberania de Deus continuará proclamando a sua mensagem, mesmo quando é necessário se opor às práticas que se tornam normais na nossa sociedade. Por amor ao pecador e pelo desejo de conduzi-lo à salvação, o servo de Deus vai continuar falando do pecado e da necessidade de voltar para o Senhor. Vamos ter coragem para imitar João Batista. A pergunta bíblica do dia, número 708, organize os nomes das seguintes pessoas na ordem cronológica. A. Josué, B. Isaque, C. Isaías e D. Davi. A sequência certa, só anotando as letras, B, A, D, C. Você acertou? Isaque foi filho de Abraão, no livro de Gênesis, na época dos patriarcas. Josué nasceu durante a escravidão no Egito, foi ajudante de Moisés e depois o próximo líder do povo de Israel. Davi, o segundo rei de Israel, nasceu quase 400 anos depois disso. E Isaías foi ativo como profeta no final do 8º século a.C., 300 anos depois de Davi. Então a sequência é correta: Isaque, Josué, Davi e Isaías. Por que importa? Nós não conseguimos compreender muitas coisas na Bíblia se não tiver um conhecimento básico da sequência de várias coisas e como Deus agiu em momentos diferentes. Vamos continuar estudando e aprendendo, porque assim vamos nos aproximar do nosso Senhor. Pergunta 709. Onde Jesus viu os irmãos Simão e André pescando? Alternativas: A. No Rio Jordão, B. No Mar Morto, C. No Mar da Galileia ou D. No Mar Vermelho. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. João Batista foi um servo fiel ao Senhor. E a sua fidelidade ao Senhor exigia que ele falasse contra as práticas pecaminosas de outras pessoas, inclusive do rei Herodes Antipas e sua mulher ilícita, Herodias. Vamos ter a mesma coragem de falar a verdade para tentar salvar as almas de pessoas que vivem na prática do pecado. Que Deus abençoe cada um nessa busca da vontade do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.